nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista desta noite. Aqui no estúdio, a Tenente Coronel Silvana Rosa. Carla Hadi, você ia fazer uma pergunta no último bloco, por favor? Sim, ela falou um pouquinho, até respondendo a Luzeni, sobre a questão da autoridade, né, internamente. Mas como é que vem essa questão do preconceito, a mulher com a sociedade, chega uma policial, como é que esse preconceito, ele existe? Eu acho que a nossa população, né, como nós começamos a falar no início, ela é um pouco machista. Para não falar totalmente machista, né? Mas quando a gente vai para uma ocorrência que tem uma mulher, não se dá o devido valor, não se dá o devido distanciamento que a ocorrência precisa. Então, é uma mulher. Talvez entendendo que talvez vai haver uma facilitação na ocorrência, ao contrário. As nossas policiais são todas conhecedoras da sua profissão, atuam de acordo com a sua profissão e muitas vezes elas têm uma visão diferenciada da ocorrência no sentido assim, de peculiaridades. Então, se a ocorrência ela é simples, ela consegue desdobrar e visualizar toda a ocorrência de forma que ela consegue pegar outras situações. Você vai numa ocorrência, um exemplo, uma ocorrência em que você vai fazer uma busca veicular. Ela conhece alguns detalhes do carro, e isso o masculino conhece mais, mas ela consegue perceber que uma chupeta, tem uma chupeta, por que não tem uma criança? Uhum. Então, vamos olhar essa bolsa dessa mulher, porque se tem uma chupeta, tem uma bolsa de mulher, mas não tem uma criança, alguma coisa tem de errado. Então, essa sensibilidade para a ocorrência é que, às vezes, faz com que a mulher seja um pouco mais dura na ocorrência. Mas a atuação, tanto masculina quanto feminina, ela não perde em momento algum por gênero. Ela é fática. E, Coronel, o que a senhora diria que a polícia pôde desenvolver com a presença da mulher dentro, né, da corporação? O que você via, né, o que a senhora via, na verdade, quando entrou há 30 anos e hoje o que vê lá dentro? A gente, inclusive, tem uma patrulha Maria da Penha que é justamente para defender a mulher. E por conta dessa sensibilidade, né, a mulher, às vezes, ela tem uma visão que o homem não tem. Inclusive, o homem, ele é muito na força, né? E a mulher, às vezes, ela tem um olhar mais até carinhoso para a situação. Embora bandido mereça a força mesmo, às vezes, né? Então, o que a gente pode dizer que a mulher modificou a PM no estado de Goiás? Ou no quê? Como eu falei no início, a gente era voltada puramente para a mulher e para as ocorrências envolvendo menores infratores. E como a gente tinha somente essa visão que a mulher poderia atuar nessa área, eu acho que o que mudou foi justamente isso. A mulher poder trabalhar em todas as áreas da corporação, trabalhar em todos os serviços, em todas as dinâmicas que a corporação possa oferecer para o serviço operacional, a mulher está presente. A diferença que a gente faz é poder compartilhar com o masculino todas as ocorrências. Então, a diferença que dá é que entre você ter que atuar sozinho, hoje você tem uma mulher do seu lado para atuar junto. E essa mulher, ela faz a diferença. E essa diferença é vista em todas as ocorrências. A gente está vendo algumas imagens aí agora das mulheres. A primeira turma formando. E essa é a primeira turma que nós fizemos uma reunião preliminar para discutirmos como seria as nossas confraternizações de 30 anos. E a senhora falou muito das regras, né? Em que momento que as regras mudaram? Quando começou essa turma e Goiás em relação a outros estados, demorou a mudar essas regras, por exemplo, da questão dos filhos, da guarda? Nós tínhamos uma perspectiva de não mudança. Quando nós entramos, nós seríamos uma companhia e aí com menos de 3 anos, nós nos tornamos companhia independente e aí o comando viu que havia uma necessidade de mudar e abrir para essas mulheres. E quando nós conseguimos a unificação entre quadros, porque existe quadros de oficiais e quadros quadros de praças e quadros de oficiais. E nós conseguimos uma unificação de quadros, ou seja, não teria limites. Os limites seriam impostos pelos editais de concurso. Então, hoje, todos os concursos eles têm uma abertura de 10% de vagas para o feminino e até a gente brinca com os masculinos falando que, caso o concurso fosse aberto, só entraria mulheres. Porque não é que a mulher é mais inteligente, a mulher ela é mais
Qualificada, né? Não, não é nem... Eu falo qualificada, mas eu falo que ela é mais persistente. Quando ela quer um objetivo, ela corre atrás. O homem, às vezes, entre ficar em casa estudando um pouquinho mais e assistir um futebol, ele prefere assistir um futebol na televisão. Mas ainda existe cota, né? Existe, as cotas existem. E esses 10% é uma cota mínima, pelo que eu entendi, né? É uma cota máxima. Máxima. Só entra 10%. Máxima. Isso, em todos os editais. Mas o interessante é que a gente analisa, eu dou aula na academia, e sempre quando eu estou na academia, as meninas me questionam isso, e eu falo, imagina se nós tivéssemos somente mulheres. O que nós teríamos? A falta da força física, porque fisiologicamente nós não temos a força. Então, isso a gente completa no masculino com a sensibilidade e o masculino completa com o feminino na questão fisiológica. Ele tem a força, nós não temos a força. Então, nós trabalhamos em conjunto justamente por isso. E eu explico para ela, imagina se nós tivéssemos uma patrulha em que você tivesse que pegar um homem de 1,90 m com 100 quilos. Duas mulheres. Mas a senhora... É mais difícil, a não ser que você usasse do poder letal da força. Mas a senhora não acha que essa cota máxima ainda é muito pequena? É pequena, mas para quem entrou para ser uma companhia com no máximo 150, 180 policiais. Hoje nós somos 1.035, eu acredito que a primeira turma fez a história que precisava fazer e criou perspectivas para que a gente crescesse, como nós crescemos até hoje. Assim, claro que nós estamos falando aqui de pontos positivos, mas a gente ainda precisa crescer muito, né? Precisa. No empoderamento das mulheres, Precisa. né? De as mulheres estarem ocupando cargos e que façam diferença. E nós sabemos que nós temos capacidade para isso. Tanto que aí está a senhora, né, 3 décadas na polícia e hoje uma tenente-coronel, né, fazendo história para a nossa categoria, né, para as mulheres. Agora, o que precisa mudar ainda? Quer dizer, claro que nada, não são mares de rosas, né, ainda tem muito que a gente crescer. A gente sabe que nós sofremos preconceito, nós temos, até dentro de casa mesmo, às vezes, né, nós sofremos preconceito, nós temos aí cerceados muitos direitos porque o homem acha que a gente não deve, né, crescer. Alguns homens, tá, gente, né? Ainda existem essas mentalidades retrógradas, infelizmente, né? Então, nós mesmas, às vezes, nos sentimos frágeis o suficiente para não lutar, embora sejamos persistentes, né? O que a gente ainda tem que fazer para crescer ainda mais, né? A participação da mulher na sociedade e dentro da polícia, que é a área da senhora. Olha, eu acho que dentro da polícia o que a gente precisa continuar buscando é EPIs adequados. O que eu falo como EPI? Todas as profissões têm o seu EPI, nós temos. Então, um colete que realmente ele atenda às peculiaridades da mulher, porque nós temos fisiologicamente mamas, os homens não têm mamas, né? Então nós precisamos de um conforto. Os nossos cintos sejam adequados, os nossos fardamentos sejam adequados e que a gente tenha essa busca de EPIs perfeitos. A empunhadura dos nossos armamentos, eles sejam adequados à mão feminina, porque a mão feminina ela é um pouco menor. As minhas são grandes, eu já falo logo, as minhas são grandes. Mas nós temos mulheres que têm as mãos pequenas, então dedos pequenos. Então, acho que isso aí tudo tem que ser repensado. E é uma coisa macro, não é uma coisa regionalizada. Todas as polícias hoje buscam isso. É uma discussão que a gente sempre tem quando a gente encontra oficiais de outros estados. A gente busca sempre a adequação de todo o material que a gente utiliza. Porque o mundo, a profissão é masculina, então a gente tem que ficar se adequando e a gente não precisa se adequar. A gente tem que, adotando a sua palavra, se apoderar dessa nova situação que a gente tem, que ela é antiga. São Paulo já tem bem mais do que 150 anos, né? É uma das polícias mais antigas que nós temos, e a gente precisa buscar isso. Essa adequação de todos os materiais, conversar com as fábricas que fazem, falar para eles as nossas peculiaridades. Nós temos, mas ainda não satisfazem as nossas necessidades. Que pode dificultar, inclusive, na hora do embate. Na hora do embate, porque você tem ali um cordão de apito que está mal colocado, um colete que está mal ajustado, e você quer buscar alguma coisa, e aí até você resolver o seu conforto, a ocorrência já passou. A senhora falou de uma programação comemorativa dos 30 anos, né? Isso. O que tem nessa programação? O que tem pela frente programado? Nós fizemos a confraternização, a Polícia Militar do Estado de Goiás fez uma solenidade militar no pátio da academia, em que a gente tentou trazer todas as 99 formandas
da primeira turma e a gente conseguiu trazer várias policiais que moram em outros estados, mas que já saíram da polícia, então são ex-militares. Nós trouxemos quase 60 mulheres das 99. Temos várias que estão fora do país e elas nos assistiram por telões e nós fizemos essa solenidade justamente para agrupar essas mulheres e confraternizar. E agora, ao longo desse ano, nós temos assim vários encontros marcados, apoiando a segunda turma, que já é setembro, a gente já está cobrando delas a solenidade delas, já está falando para elas que elas têm que fazer, porque elas completam 30 anos agora, né, já em setembro. Então, a gente está assim, correndo atrás de tudo, buscando tudo, e dentro do possível, a polícia nos apoiando, com com colocações na nossa web, na nossa home. Tem lá, sempre tem algumas colocações, o Tenente Coronel Ricardo Mendes e o Major Pascoal, juntamente com toda a equipe, eles estão sempre buscando fotos novas para poder fazer montagens. Então, a gente está assim, incentivando mesmo, através do nosso exemplo, as novas policiais para que elas cheguem além de nós. Porque o que nós queremos é que elas ultrapassem a gente, que elas façam a história da Polícia Militar Feminina lá na frente. A gente vai fazer uma rápida pausa, mas daqui a pouco tem mais conversa com a Tenente Coronel Silvana Rosa. Fique ligado.